da câmera, talvez ficaria melhor. Mas se não der, não tem problema. Deixa eu tentar pôr esse fone aqui para ver se vai melhorar. Se não der, não tem problema. Ficou melhor aí o som? Ficou melhor. Bem melhor. Hein, pastor Rapaz, Paulo? Tá travando a sua net aí, viu? sério? Você me ouve bem? Ih, rapaz, tá travando, pastor. Você me ouve bem? Ou tá travando? Porque pra mim aqui tá normal. Você me ouve bem? Vamos ver. Bom, pra mim tá normal. Vamos ver se... Vamos ver se a gente consegue agora. Você que está aqui ao vivo comigo, escreve aqui nos comentários como que está o áudio e a imagem. Tá bem, tá travando? Você está me ouvindo bem? Por favor, me ajuda a entender aqui se você está conseguindo conectar, me ouvir bem, se a imagem está boa, se a conexão da internet está boa. Tem algumas pessoas aqui que estão com a gente aqui ao vivo, só para mim, só para eu saber. Você que está me ouvindo aí, se é que tem alguém me ouvindo, né? Vou ver se ele está aqui, peraí. Vou mandar aqui outro convite. Vamos lá. Vamos ver se agora vai. Vamos ver se o pastor... Tá me ouvindo agora? Pai do Senhor, pastor. Tá travando, moço. Você me vê bem ou tá travando? A internet tá travando. Calma. Calma. O pessoal tá ouvindo direito aí? Tá difícil, hein? Hoje que ia ser uma live boa mesmo, mas... E eu fiquei sem retorno. Coloquei esse microfone aqui e terminei de ficar sem retorno. Eu tenho que tirar ele. Ao vivo é assim mesmo, né? Você tá me ouvindo bem? Você tá me vendo bem ou não? Agora eu tô lhe ouvindo, mas só que tá travando. O seu tá travando, entendeu? A imagem tá parada, é isso? Isso, tá parando aí a imagem. Rapaz, espera aí. Deixa eu ver se é minha internet, espera aí. Ela tá travando. A minha tá normal aqui, mas a sua tá travando. Não, engraçado que pra mim aqui tá normal, tanto a minha quanto a sua. Pra mim tá normal aqui, eu tô conversando com você, tá normal. Pois é, eu tô ouvindo a sua voz perfeitamente, entendeu? Mas o problema é que a imagem ela tá travando, mas vamos deixar assim mesmo, né? Bom, se der pelo menos pra você me ouvir e eu te ouvir, tá ótimo. Eu tô ouvindo. Como é que tá aí a claridade? Tá boa? Tá boa, tá boa. Eis a questão, é lícito, não é lícito, é ético, não é ético, é justo, não é justo. E obrigado, tá? Queria que o pastor primeiramente se apresentasse aí, falasse de onde o senhor é, para o pessoal aqui do Instituto Roache saber quem que é o pastor Luciano. Pastor Paulo, primeiramente eu lhe agradeço pelo convite.
para a gente junto fazer essa live acerca desse tema tão polêmico, né? E para aqueles que não me conhecem, eu sou o pastor Luciano Alves. Nós atualmente estamos dirigindo aqui uma congregação na cidade de Nova Rosalândia, aqui no estado do Tocantins. E o campo aqui pertence ao campo de uma cidade próxima, chamada Fátima, do mesmo estado, onde o pastor presidente do campo é o pastor Silvano Cardoso, e o pastor aqui da convenção do estado do Tocantins é o pastor Amarildo Martins. Então, para aqueles que não me conhecem agora, passaram a me conhecer melhor depois dessa apresentação aí, né? Qual que é o nome da cidade? Nova Rosalândia. Nova Rosalândia, Tocantins, estado do Tocantins. Isso. Muito eu vou bom. ver se eu consigo mandar minha esposa gravar essa live para ficar gravado. Eu não sei, o senhor está gravando aí? Não, mas depois eu salvo ela no GTV. Tem como salvar? Depois que termina a live, vem uma notificação do Instagram perguntando se você quer deletar a live ou se você quer salvar no GTV. Aí eu salvo lá. Então legal. Bom, pastor, vamos lá. Polêmico, né? Eu acho que Estava aqui pensando, né, cá com os meus botões. Eu acho que esse tema sobre cobrar ou não cobrar, se é justo, se é lícito, se é ético, ele se torna polêmico, né, porque ele não é um tema teológico. Porque se é um tema teológico, se é um tema bíblico, a gente pega lá o texto bíblico, né, apesar que a gente tem alguns textos que a gente pode basear para poder falar desse assunto, mas se é, por exemplo, uma doutrina bíblica, a gente vai na Bíblia, né, vê lá o que está escrito e a gente tem uma base, né, para responder essa pergunta. Mas essa pergunta ela está mais no campo da ética, né? Ela está mais no campo do que é certo ou errado, do que é correto ou incorreto fazer. E quando a gente fala do campo da ética, entra no campo da opinião. E aí aquilo que eu acho que é correto, às vezes não é o mesmo que outra pessoa acha que é correto. Aquilo que eu acho que é ético, às vezes outra pessoa não acha que não é ético. Concorda com isso? Eu entendo. Mas essa questão de esse tema, né, que foi colocado pelo senhor, realmente nós observamos que ele não é um tema teológico, ele entra mais no campo da ética, mas quando se trata de lícito o pregador ele cobrar, né, o evangelista ele cobrar, o cantor ele cobrar, é lícito ou não? E eu fiz aqui alguns rascunhos. Por exemplo, a gente tem que partir do pressuposto o termo evangelho, né? O que é evangelho? Evangelho é a boas novas, né? É a boas novas de salvação. Então, esse evangelho, ele foi confiado ao homem pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos que partir desse ponto, né? O que é evangelho? Evangelho são as boas novas de salvação ao homem. E quando nós lemos o capítulo 4 e o versículo 17 de Mateus, nós vamos observar que quando Jesus ele entra naquele cenário, ele começa a trazer essa boas nova, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aí eu também anotei aqui outros textos bíblicos que eu vou estar lendo aqui na Bíblia. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 4 e o versículo 20, ele diz: porque o reino de Deus não constitui em palavra, mas em poder. Eu quero dar essa pequena introdução aqui, para ver se as pessoas que estão nos ouvindo vão nos entender. Então veja bem,
Jesus ele começa anunciando o reino, dizendo arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Aí o apóstolo Paulo vem agora escrevendo uma carta à igreja de Corinto dizendo que o reino de Deus não constitui em palavra, nem em palavras persuasivas, mas em poder. Aqui dá-nos a entender que esse poder, que essa virtude, ela é dada pelo Senhor Jesus Cristo. Ela é dada ao homem pelo Senhor Jesus Cristo. Então, ele vai falar também no capítulo 9 e o versículo 16 de 1 Coríntios, ele diz assim, ó, porque se eu anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar. O apóstolo Paulo falando, né? Pois me é imposta essa obrigação. Essa obrigação é imposta por quem? Pelo Senhor Jesus, que deu-lhe o poder, né, para ele anunciar essa boas novas aos perdidos. Aí ele diz assim, e ai de mim, se eu não anunciar o evangelho. Então nós observamos que o homem, ele é salvo por intermédio da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E não é mérito do pregador quando ele prega a palavra para uma multidão, seja de 100, seja de 20, seja de 30, seja de 1000 ou de 50 mil. Não é mérito do pregador. Ali ele está na graça de Deus que o Senhor Jesus Cristo concedeu para ele transmitir essa mensagem. Então, diante disso, eu já falo aqui para todos que estão ouvindo que não é bíblico o pregador ele estipular um valor para anunciar o evangelho. Tá, entendi. Pastor, eu vou fazer uma pergunta então. O que é cobrar? Olha só, o que é cobrar? Porque às vezes o conceito de cobrar, para mim, é diferente de cobrar para o pastor e pode ser diferente de cobrar para quem está assistindo a gente. Eu vou dar um exemplo. Uns anos atrás, acho que foi ano passado, eu fui convidado para um missionário, um jovem, um obreiro, para pregar numa igreja aqui numa cidade, fora da minha cidade, mas aqui dentro do estado de São Paulo. E ele me falou assim, pô, tem como o senhor vir ministrar a palavra? Eu estou na frente aqui de uma campanha na igreja. E aí eu falei, não, marquei, né, para ir. E aí eu fui, só que marquei, confirmei que queria, mas não acertei nada com ele, não combinei nada com ele a respeito de oferta, de nada. E aí eu fui, né, chegou no dia, marcado, peguei um ônibus, porque já tem 4 anos que eu tenho carro. Então peguei um ônibus, era um ônibus intermunicipal, de viagem, e paguei a passagem, né, do meu bolso, desci na rodoviária lá na cidade, e aí eu coloquei no Google que para eu poder chegar no endereço que ele me passou, no bairro onde estava a igreja, eu ia ter que pegar um ônibus da rodoviária para o terminal municipal. Pastor, tem uma pessoa que está falando aí que o som... Aguarde só um momentinho aí. Tem uma pessoa que está falando aí que o som está um pouco ruim. Entendeu? Tem alguns conhecidos meus entrando aqui. O pastor Damasceno, segura só um pouquinho. Pessoal, a gente está falando aqui se é lícito o pregador cobrar um valor para pregar. Entrou o cantor João de Souza, entrou o baixista aí, Tiago. Se for possível, clica nesse aviãozinho aí e compartilha essa live para que pessoas mais venham assistir essa live aí, tá? Que o pastor Damasceno está falando algo muito importante agora. Pode continuar, pastor. Desculpa aí, viu? Não, imagina. Vamos ver se melhorou agora. Tem que dar uma melhorada no áudio aqui. Vamos ver se... É minha mãe que mandou mensagem e falou que o som tá ruim. Dá uma olhada. Melhorou. Melhorou? Ficou bom, hein? Tá. Então vamos lá. Aí eu fui, desci na rodoviária, né, na cidade que eu ia ministrar, e eu entrei no Google e vi que no endereço onde era a igreja, eu ia ter que pegar um ônibus até um terminal municipal. Dentro do terminal municipal eu ia ter que pegar um outro ônibus até o bairro da igreja. Só que tinha um detalhe. Já era 7h10 da noite
E se eu fosse fazer esse trâmite todo, eu ia, enfim, ia chegar lá quase 9 horas da noite. Então, o que eu fiz? Chamei um Uber. O Uber da rodoviária até o bairro, até a igreja, ficou R$ 25. Eu fui, paguei, cheguei lá na igreja, ministrei a palavra e tal. Pensa, terminou o culto. Bateu nas costas. O irmão que me convidou falou para mim assim, pastor, o senhor vai de quê? Eu falei, eu vou de ônibus. Eu falei, eu vim de ônibus, eu não tenho carro. Aí ele falou, não, pastor, eu vou arrumar um irmão para levar o senhor até a rodoviária. Eu falei, tudo bem. Ele chamou um irmão, inclusive o pastor da igreja nem estava na igreja. Só para você ter uma ideia. E aí ele me chamou, né, ele chamou um irmão, o irmão me deixou na rodoviária e falou, pastor, obrigado, foi uma bênção. E falou assim, ó, que 11h30 da noite eu posso. E eu fiquei na rodoviária, não falei nada, paguei a passagem de volta do meu bolso, ele não me deu nem o dinheiro que eu gastei para ir. O que aconteceu? Eu cheguei em casa, isso foi numa sexta-feira. Cheguei em casa já quase 1h da manhã e tal. No dia seguinte, esse irmão me mandou uma mensagem no WhatsApp. Pastor, sua vinda aqui foi uma bênção. Obrigado pelo senhor ter vindo. Chegou bem, pastor, na sua casa. Aí eu falei, não, eu vou ter que falar. Não, peraí, eu vou ter que falar. Aí fui e mandei um áudio para ele, assim, não fui grosso, mas eu entendi o seguinte, que ele era um obreiro novo, era um obreiro jovem, muito provavelmente inexperiente. Então eu peguei e falei para ele assim, olha, querido, eu cheguei bem, graças a Deus, cheguei em casa próximo da morte, mas eu queria te dizer uma coisa, querido. Eu vou falar algo a você como um pastor, que tem um pouco mais de experiência. Quando você convida alguém para ministrar na sua igreja, o mínimo que você deve fazer é arcar com a despesa dele. Porque você chamou um irmão, deixou na rodoviária, e se eu não tivesse dinheiro para voltar? Eu falei, nem eu gastei para chegar na igreja, ou seja, eu coloquei tudo no meu bolso, a gente vai, com o maior carinho, com o maior prazer, pegar a palavra. Mas, quando você tem, por exemplo, falando isso com amor, exortando você para que você não faça isso com outras pessoas, mas quando você convidar alguém, você precisa arcar, no mínimo, com a despesa da pessoa, para que a pessoa não tenha colocado. E aí, ele mandou um áudio dizendo assim, falou assim, pastor, se eu soubesse que o senhor não vinha de carro, eu nem tinha te convidado. Aí já é uma falta de sabedoria no extremo, né? Isso daí não existe uma situação dessa. Aí ele foi muito imaturo nessa parte. Quando eu falei... Pois não, pode falar. E a pergunta é, o que é cobrar? Quando a gente fala, pode cobrar, não é cobrar. Afinal de contas, eu pedi uma despesa. Né? Você fala, não, eu quero a despesa minha de transporte, dependendo do lugar que você vai precisar dormir em algum lugar. O que é cobrar? Cobrar é você também pedir o seu transporte, a sua despesa para se deslocar, ou cobrar é você estipular um valor dizendo assim, não, se eu só vou se você me der X valor. O que é cobrar, pastor? Pastor, para mim cobrar é quando a pessoa estipula um valor X. Exemplo, eu estou aqui numa congregação hoje, estou pastoreando uma congregação. O senhor mora em São Paulo, não é isso? Isso. Se eu for fazer um convite ao senhor, o senhor pregar aqui na minha igreja, na igreja que eu pastoreio, primeiro eu tenho que entender o seu estilo de vida, as suas ocupações, né? Se o senhor é uma pessoa muito ocupada, de repente, vir de ônibus vai ficar muito complicado para o senhor. Então, no caso, seria mais fácil de avião. Aí, de avião, da cidade, da minha cidade aqui que eu moro, para a capital, dá 50 quilômetros. Então, eu ia ter que ter em mente, eu vou deslocar o pastor
Paulo Damasceno de São Paulo, eu vou ter que arcar com o Uber da casa dele para o aeroporto, do aeroporto, né? Quando ele chegar no aeroporto local aqui da cidade, eu tenho que deslocar um carro também para pegar ele lá no aeroporto, para trazer ele até a cidade, e uma pessoa conduzir ele até o hotel, né? Então vamos dizer que daí, de cara, eu gastei aí um valor X, vamos supor aí R$2.000, um exemplo, R$2.000. Tá. Então eu tenho que ter em mente que se a passagem custou R$2.000 de vinda, com toda a despesa lá, isso aqui é exemplo, porque a passagem hoje está muito cara, mas é só uma margem de valor que eu estou dando. Então, Ok. a volta também será mais R$2.000, então vai aí R$4.000. Então, seria justo eu semear na vida do pregador que trouxe uma mensagem, certo? Aos irmãos na igreja, e principalmente se esse pregador, se esse ministro, ele vive do altar, ele tem família, ele tem o ministério dele para manter, ele tem uma série de coisas para se manter no dia a dia. Então, assim, ele não vive de gasolina, de avião, né? Ele não vive de gasolina de veículo. Ele tem que ser abençoado. Então, o pastor tem que ter essa coerência. Não é chegar a dar um tapinha nas costas do ministro e dizer que honra. Um certo pastor, certa feita, ele disse que recebeu um convite. Quando chegou lá, pregou, suou a camisa, aquela coisa toda, trouxe um lucro financeiro para a igreja, e Deus abençoou a igreja de uma forma poderosa, derramando uma unção sobre o povo. E o pastor da igreja ficou muito regozijado. Quando terminou, ele disse assim: ô meu irmão, que benção foi o culto, Deus continue te usando dessa forma. E deu lá um tapinha nas costas dele, disse que as portas estavam abertas, quando ele quisesse vir, ele poderia voltar. Então isso é uma falta de ética do pastor que fez esse convite ao ministro, né? Porque o pastor que convida, ele tem que ter essa consciência que tem despesa, né? E o pastor convidado, ele precisa ser abençoado. Então veja bem, o senhor me perguntou assim, o que é cobrar? Então, na minha concepção, cobrar é você estipular um valor. Por exemplo, eu ligo para o senhor, pastor Paulo Damasceno, já não consigo falar com o senhor porque o senhor tem uma assessoria, certo? O senhor tem uma assessoria. Então é o assessor fulano de tal que atendeu sua ligação. Eu já liguei já para a pessoa que conseguir falar com ele, foi o assessor. O camarada exigiu um bom hotel, certo? R$4.000 por noite, 2 passagens de avião, não sei para quem mais, entendeu? Disse, não, meu amigo, eu não estou chamando um artista. Eu não estou chamando um artista, eu estou chamando um ministro do Evangelho, eu não estou entendendo. Eu estou chamando um ministro do Evangelho. Então, veja bem, cobrar é você estipular um valor. Não, o meu valor é R$4.000, então aí já está fora da Bíblia. Já esse termo, cobrar, é antibíblico. Então, veja bem, o que é que eu concordo? Eu coloquei aqui, o princípio bíblico é semear na vida do ministro. Isso é um princípio. Um princípio bíblico é semear na vida do ministro. O pastor, seja o dirigente ou o pastor presente que convidou, ele vai saber que vai ter uma despesa com aquele ministro, passagem de avião, deslocamento, essas coisas todas. Hospedar ele bem também, porque não vai colocar ele em qualquer canto, né? Porque é digno de honra, certo? E dar uma boa oferta na vida dele, de acordo com as condições da igreja. Então veja bem, o princípio bíblico é semear, porque quem convida tem que honrar o convidado. Então veja bem, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 18, nos diz assim, ó, porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Vamos supor, esse aqui é digno o obreiro do seu salário. O apóstolo Paulo está falando aqui para Timóteo, relacionado àquele ministro, seja ele um pastor dirigente, ou um pastor presidente, aquele ministro que vive do altar.
Porque, pastor, um homem que leva a obra de Deus a sério, em um estudo, professor, o senhor sabe disso, em um estudo tem vezes que ele gasta 4, 5 horas, pastor, certo? Fora os períodos de oração que ele tem que passar na presença de Deus. Então isso está comendo o tempo dele. E com que ele vai trazer mantimento para a família dele? Que ele está gastando o tempo dele, ele está se esmerando, ele está queimando a pestana nos livros, na Bíblia, ele está orando. Então não tem tempo desse homem trabalhar no lado secular. Ele depende do altar. Então o apóstolo Paulo diz que o obreiro, ele é digno do seu salário. E também outro texto aqui, que eu coloquei, que está em Gálatas, no capítulo 6, e o versículo 6, o apóstolo Paulo fala uma expressão muito importante. Ó. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instruiu. Por exemplo, o que é instruído? O senhor é um professor. O senhor instrui. O senhor ensina. Então, se a pessoa souber esse princípio, o que significa esse princípio, o senhor não precisa nem pedir. Certo? O senhor não precisa nem pedir. É certo que eu sei que tem uma mensalidade. Mas vamos supor, se o senhor vai numa congregação pregar, não é preciso o senhor estipular um valor. Porque o homem de Deus, que conhece a Bíblia Sagrada, que sabe o que é o princípio da semeadura, ele, dentro desse texto aqui, e o que instrui na palavra, reparta de todos bem com aquele que instruiu. Não instruiu a igreja? Não ensinou a igreja? Não pregou para a igreja? Então, é nada mais justo do que ele pegar uma oferta digna e lançar na vida daquele pregador. Agora, existem pastores que se aproveitam porque o homem não estipulou um valor e quer lançar lá uma semente de R$50, de R$100. Aí não é justo. Não é justo. Por quê? Se a pessoa fizer esse trabalho todinho, então ele é digno de ser abençoado com a semente. Ele é digno de ser honrado com a semeadura. Então, eu volto aqui a repetir para os demais que estão aí, alguns que entraram. O princípio bíblico é semear na vida do ministro que prega o evangelho. O princípio bíblico é esse, não é cobrar. Não é o ministro, o evangelista ou o pastor itinerante cobrar. O princípio bíblico é o pastor local ou o pastor presidente semear na vida dele, e ele tem que entender isso e não estipular um valor. Pastor, eu vejo muito claramente, né, nos textos que o pastor citou, o mandamento e a doutrina do apóstolo Paulo falando a respeito dos dirigentes de igreja, né, dos líderes locais, dos pastores de congregações, né, ou seja, aquele que prega o evangelho, que vive do evangelho, né, também, aquele que prega o evangelho viva do evangelho. Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 9. Mas agora falando a respeito dos itinerantes, eu percebo, né, inclusive percebi na sua fala, que é uma coisa que é muito aceita, é muito tranquila pela grande maioria dos cristãos, a igreja que convida o pregador a arcar com as despesas dele, seja essas despesas de transporte, de alimentação e as despesas de hospedagem, caso ele tenha que dormir no local para poder ir embora no outro dia, e também dar uma oferta, né, uma oferta generosa, uma oferta de amor na vida do pregador. Então, eu percebo isso é muito bem aceito no meio do evangelho. Agora eu queria colocar uma outra questão, porque é o seguinte, existem alguns pregadores e alguns pastores que eles ganham fama, que eles ganham nome, né? Inclusive, teve uma situação, esse ano de 2020, eu estava responsável aqui na igreja pelo Ministério de Casais. E aí eu pensei, no meio do ano, a gente não estava, no meio da pandemia, eu não comecei... Pastor, segura só um pouco aí para não esquecer. A fama, ela é necessário vir
na vida de um homem de Deus, porque quando Jesus ele começou a pregar, começou a fazer aqueles milagres, a maravilha, né? A fama dele correu em todas as cidades vizinhas, né? Então, a fama é necessário acontecer na vida de um homem que Deus começa a projetar ele às nações. Agora ele tem que se comportar como um ministro do Evangelho, né? Perfeito. Então, no começo do ano passado, eu pensei assim, bom, eu vou fazer um evento e vou convidar um pastor, um pastor que está aí na mídia, um pastor muito conhecido, que ministra para casar. Eu vou chamar ele aqui nessa live de pastor fulano de tal, tá? Para não falar o nome. E aí eu entrei no site do pastor, e ali estava lá, contatos, né? Convite. E aí eu entrei lá e tinha um formulário para preencher. E aí comecei a preencher o formulário, para poder colocar o nome da igreja, a data do evento, que era, quantas pessoas exatamente no evento, se ia ser cobrado inscrição das pessoas ou se não ia. E aí tinha um formulário grande até. E aí no final, na última parte do preenchimento do formulário, estava perguntando quanto você está disposto a ofertar no ministério do pastor fulano. E aí eu parei e pensei, bom, no meu caso não é como eu posso. E eu pensei, bom, no caixa do ministério de casais tem um valor até o meio do ano, fazer uma cantina, botar um valor. Eu pensei, vou colocar R$400. E quando eu coloquei o número 4 no espaço que estava para preencher, automaticamente apareceu um ponto e 3 zeros atrás. Ou seja, a oferta mínima que o site aceitava era de R$1.000. Era a oferta mínima. Na hora que eu coloquei o número 4, eu escrevi 400. Na hora que eu coloquei o número 4, apareceu atrás do 4, 1 ponto e 3 zeros. Ou seja, a oferta mínima era R$1.000. E aí eu fiquei pensando o seguinte, né? Imagina como esse pastor está na mídia, é muito conhecido. Imagina que tenha 3 igrejas que convidem ele para um evento no mesmo dia. E cada uma dessas igrejas coloca um diferente de oferta. Ou seja, qual que ele vai escolher? Né? Qual que ele vai aceitar? A que der o lance maior. Então, eu percebi o seguinte, quando a grande parte, né, dos pastores, quando ganham um certo nome, começam a receber muitos convites para pregar fora, para pregar em outras igrejas, eles estipulam esse valor de oferta, esse valor de cachê, para falar, não, eu vou, quem me pagar mais, eu vou. E esse é o problema da fama, né? Então, pastor, esse exemplo que o senhor falou aí, a gente está vendo isso acontecendo no Brasil em peso, né? A gente está vendo isso acontecendo no Brasil em peso. Porque nós também somos culpados, né? Eu falo nós assim, de uma forma geral, esses homens que têm as suas megas igrejas, então para eles muitas das vezes R$4.000 não vai fazer diferença, mas uma igreja que tem aí 50 membros não consegue trazer uma pessoa de R$4.000, né? E isso fica completamente fora dos princípios bíblicos sagrados. Então veja bem, o problema hoje, pastor, o maior problema hoje que está acontecendo é uma profissionalização, certo, do ministério em nosso meio. Ou seja, o ministro, ele está
profissionalizando o ministério. E, na realidade, o ministério ele não pode ser profissionalizado. Entendeu? O senhor citou lá no grupo, lá, aquele texto de Mateus 10 e 8, de graça recebeste, de graça dai, né? Então, veja bem, o que é que fala aqui Mateus 10 e 8. Ide, pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai o morto, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. De graça recebeste o quê? Hein, pastor Paulo? De graça recebeste. Hã? Recebeste a palavra, né? A palavra, a salvação, a unção para poder transmitir a palavra, né? Jesus disse assim, olha, vocês vão fazer isso de graça, porque de graça vocês estão recebendo, né? E outra coisa, ele disse assim, vocês vão expulsar os demônios, vão curar os leprosos, vão curar os enfermos. Agora, interessante, o cidadão cobra 4 mil, 5 mil, mas não acontecem os milagres na igreja, certo? Os milagres não acontecem, quer dizer, a cobrança acontece, mas só que os milagres não acontecem. Então, veja bem, o pregador em si, ele não pode estipular um valor. Ele não pode estipular um valor, porque a partir do momento que ele estipula o valor, ele está profissionalizando o ministério dele, certo? E ministério não é uma profissão. O ministério é um chamado divino com uma finalidade de edificar o corpo de Cristo. Capítulo 4 de Efésios, versículo 11, o apóstolo Paulo diz o quê? Diz que o Senhor deu uns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista, doutores e pastores. Então, isso são dons específicos, não são para todos. É tanto que o pastor Elienay Renovato, ele fala que esses homens que receberam esse dom, eles são conhecidos como homens dons, porque em si ele é um dom. Porque isso aqui é muito sério, foi Deus que deu para a igreja, né? Deu apóstolos, evangelista, profeta, pastores e doutores. Então, o ministério aqui é um chamado divino. É algo que Deus entrega para ele. E ele não pode profissionalizar esse ministério. Ele não pode passar, estipular valor para levar a palavra. Porque quem o chamou se responsabiliza pela vida dele, para cuidar dele e da família. Certo? Agora, nós não podemos profissionalizar o ministério que Cristo nos entregou. Agora sim, nós podemos sim profissionalizar toda a estrutura do ministério, ou seja, a igreja como instituição religiosa. Porque a igreja como instituição religiosa, quando a estrutura dela é grande, ela precisa de um zelador, ela precisa de um técnico para ajeitar o som, ela precisa de várias coisas, e muitas das vezes as pessoas são registradas, certo? As pessoas são registradas, recebem seu salário. Então, nós podemos sim profissionalizar a estrutura do nosso ministério, no caso aqui, igreja como instituição, mas nós não podemos profissionalizar o nosso ministério, que é um chamamento divino, que Deus nos entregou, Deus nos confiou, e agora a gente começar a barganhar. A gente agora começar a entrar no mudanismo, começar a ser o artista, começar a ser o centro das atenções, começar agora a fazer altar, palco. Então isso daí o Senhor abomina. O Senhor abomina. Agora só que os pastores
que estão convidando têm que ter consciência que aquele cidadão ele tem família. Então ele precisa também de uma oferta justa, porque ele ministrou a palavra sobre o rebanho da igreja. Então ele precisa de uma oferta que seja 1.000, que seja 2.000, de acordo com a situação da igreja. Eu entendo dessa forma, pastor Paulo. Pastor, um tempo atrás, eu não me lembro aproximadamente quanto tempo, mas um tempo atrás eu fiz uma pesquisa lá na minha página do Facebook, eu acho. Eu fiz uma pergunta assim, eu não expliquei nada sobre essa pergunta. A pergunta era o seguinte: você estaria disposto a pagar R$ 50 para participar de uma conferência aonde estivesse ministrando a palavra do pastor Cláudio Duarte? Essa pergunta: você estaria disposto a pagar R$ 50 para participar de uma conferência onde estaria ministrando a palavra do pastor Cláudio Duarte? E eu coloquei essa pergunta lá e deixei. E eu acredito que até algumas pessoas devem ter pensado: o pastor estava organizando a conferência, o Cláudio Duarte, porque 95% das pessoas elas ficariam Disseram que sim? Sim, 95% das pessoas que responderam disseram que elas estariam dispostas a pagar R$ 50 para participar de uma conferência, um seminário com o pastor Cláudio Duarte. Então, pastor, nesse caso aí, pegar até um ganchinho na sua palavra, nesse caso aí, se o pastor lá que estava organizando, ele colocou um valor X para a inscrição, o outro que está indo, ele também tem o direito de estipular um valor. Aí já entra comércio, pastor. Aí vira uma comercialização. É complicado, a gente está vivendo uma situação complicada. Agora sim, na minha concepção, né? Na minha concepção, dependendo da estrutura do evento, da estrutura do evento, o cantor ele pode fazer. Eu não gosto de usar o termo show, sabe? Eu não gosto de usar esse termo show. Mas ele pode fazer um evento, certo? Ele pode fazer um evento porque ele é um cantor. Ele pode fazer um evento e ele pode colocar lá um valor X naquele evento. Isso aqui não é na igreja, é um evento que ele está fazendo fora. Assim, alugou uma estrutura, sei lá, alugou um hangar, uma coisa parecida, e ali ele vai fazer um evento onde vai estar louvando, e aquelas pessoas que for para aquele evento, apesar delas ir adorar a Deus, ir buscar a Deus, mas como aquele cidadão, ele vive daquele meio ali, então ele pode colocar lá um valor X para as pessoas poderem participar daquele evento. Entendeu? Então, assim, esse assunto, ele é um assunto tão importante, tão assim, complicado para algumas pessoas que não estudam a Bíblia, não pesquisam a Bíblia. Porque você vê, aquele áudio lá que o senhor mandou daquele cantor, né? Ele falando que ele não era contra, né? Ele não era contra. E se o pastor que fosse contra, não chamasse aquele que cobrasse, né? Porque tem pastor que é contra, mas ele diz assim: se eu tivesse condições, eu trazia esse cidadão por 5.000. Entendeu? Ele fica ali dizendo que é contra, mas se ele tivesse 5.000, ele trazia o cidadão. Então assim... Mas é que tal? O pastor que ele chama, né, um cantor famoso, vamos dizer, dá um exemplo que um pastor convida a Aline Barros. Convida a Aline Barros para ministrar e louvar na igreja dele. Eu não sei quanto que ela cobra. Ele vai pagar lá um valor alto do cachê, alguns milhares de reais. Só que esse pastor, ele cobra, ele paga, sabendo que vai vir uma multidão de pessoas que vão participar da festividade, que seja, para ver a cantora. E vai estar lotado de gente, todo mundo com o celularzinho filmando,
todo mundo desesperado para tirar foto, né? Para tirar uma foto com a cantora, e às vezes o pastor ele pensa assim, não, eu vou trazer, eu vou gastar esse dinheiro para trazer esse cantor famoso, mas ele vai atrair uma multidão para o evento e eu vou levantar esse dinheiro com o valor de oferta, por exemplo. As pessoas que estiverem lá vão ofertar e eu vou pagar o valor do cantor e vai sobrar ainda o valor para o caixa da igreja. Às vezes tem pastor que pensa assim, mas aí é o que o pastor falou. Entra a questão do e infelizmente, existe um mercado. Existe um mercado. Eu vejo assim, quando um pregador, um pastor ou um cantor, ele toma a decisão, ele ganha tanta fama, tanta notoriedade, que ele fala assim, olha, eu vou estipular um cachê, vou estipular um valor para que eu possa ir ministrar na igreja, numa festividade, enfim. Ele, naquele momento, ele toma a decisão, ele está dizendo assim, eu não estou querendo fazer isso pelo evangelho. Eu estou indo fazer isso porque eu agora sou um produto do mercado evangélico. Porque o mercado existe. Por que a Sociedade Bíblica do Brasil ela não doa? Por que as editoras evangélicas não fazem os livros e doam? Porque existe um mercado. Existe um grupo de pessoas que estão consumindo esses produtos. Então, quando um cantor, um pregador, toma essa decisão de falar assim, eu vou comprar para cantar, eu vou comprar para pregar, ele está dizendo assim, eu não estou mais fazer isso pelo evangelho. Eu estou indo fazer isso por causa do mercado evangélico. Porque eu me tornei um produto do mercado. Até porque, hoje em dia, falando especificamente do mercado fonográfico, né, da questão dos cantores, hoje em dia não se vende mais CDs, não se vende mais DVD. Antigamente produzia-se lá um DVD e vendia, mas o uso de CDs e DVDs não supera mais a internet. Então, como Agora, que os cantores... Eu entendi, como pastor. Realmente existe um mercado implantado, certo? Mas a questão aí da sociedade bíblica que o senhor citou, ela é completamente diferente desse mercado adotado por cantor e pregadores. É diferente. Não, então, eu não estou dizendo que o mercado é ruim. O mercado ele é bom. Ou seja, nós compramos Bíblias, livros. O que eu estou dizendo Mas é que que o mercado relacionado a pregadores e cantores é ruim. Sim, Entendeu? exatamente. O que eu estou dizendo é que quando o pastor, o pregador e o cantor, ele fala, agora eu vou me tornar um produto do mercado, ele não está mais fazendo isso pelo evangelho. Ele não está mais indo pregar na igreja pelo alto. Ele não está mais indo pregar a palavra porque ele quer ver pessoas se converterem, pessoas serem batizadas com o Espírito Santo. Ele está fazendo isso pelo mercado. Então, o mercado em si existe, né? A gente consome esse mercado, mas o pastor, o pregador, que se torna um produto do mercado, ele se corrompeu. Agora a pergunta é que eu acredito que pode até ter pessoas que estão pensando nisso. A pergunta é, e por que essas pessoas ainda são usadas? Segundo Romanos 11:29, diz que o dom e a vocação de Deus são irrevogáveis. Então, sem arrependimento. Então, Deus dá e não toma de volta. Será que essa classe, ela se encaixa naquele grupo de Mateus capítulo 7, me foge a memória, parece que é o versículo 20, que diz assim, Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, fizemos muitas maravilhas. Será que se encaixa nesse grupo aí?
essas pessoas? É. Na verdade, só aquele dia vai revelar. O que Paulo diz em A Bíblia diz que, 3. a Bíblia diz que pelas árvores, né, conhecido os frutos. Sim. A 1 Pastor, Coríntios 3. Paulo vai falar. Tem pessoas dizendo assim, saindo um pouquinho aqui da temática, mas nós estamos dentro da temática. Eu vejo pessoas dizer assim: olha, você não pode julgar fulano de tal, a Bíblia não te dá direito para isso. A Bíblia, ela não me dá direito de eu me colocar no lugar de juiz e fazer um pré-julgamento de uma pessoa. Porque Mateus 7 primeiro está dizendo, ó, não julgueis para que não seja julgado. Mas ao mesmo momento que Jesus está dizendo, não julgueis para que não seja julgado, ele está dizendo, olha, você vai conhecer o falso profeta pelos seus frutos. Então, como é que eu conheço uma pessoa? Como é que eu conheço uma pessoa? Não é pelos frutos? E para eu conhecer essa pessoa pelos frutos, eu tenho que fazer um julgamento. Mas o julgamento que eu tenho que fazer é das obras dela. É das obras dela. Não a pessoa dele em si. Porque assim, veja, o apóstolo Paulo, ele diz que nós podemos julgar a profecia, mas não o profeta. Então eu acho que o problema hoje, pastor, o problema hoje que nós estamos vivendo esse evangelho, digamos assim, banalizado, porque evangelhos são boas novas, esse evangelho que está sendo banalizado é justamente por falta de homens que não quer se dobrar, não quer se prostrar diante das Sagradas Escrituras. Porque não tem meio termo. Malaquias ele diz 3 e 18, né? Que é uma diferença entre o que serve e o que não serve. Aí o senhor acabou de falar aí que existe esse mercado, que o cidadão agora, ele porque ele ganhou notoriedade no meio gospel, certo? Aí agora, não, eu estou com condições, eu vou colocar aqui um assessor. Olha, você vai tomar conta da minha agenda, certo? Você vai tomar conta da minha agenda. Aí agora a gente vivendo esse mundo tecnológico, né? Onde as redes sociais se expandiram, aí o camarada contrata logo uma pessoa que só mexe com o lado digital, certo? Um design. Contrata um design. Hã? Social media. Isso, social media, né? Aí o que acontece? Ele tem essa pessoa, ele tem um assessor, certo? Aí pronto, porque eu acredito, pastor, que eu não estou aqui querendo ser mais santo do que ninguém, mas a gente está, pela misericórdia, falando um pouco daquilo que eu aprendi dentro da palavra. Então, assim, eu não acredito uma pessoa que leva a sério a palavra do Senhor, a obra do Senhor, e ela entrar nesse caminho e ela está vivendo uma vida de oração. Eu não acredito nisso. Porque, certa feita, os discípulos foram orar com Jesus e quando Jesus voltou para eles, ele estava adormecido. Jesus falou assim, mas nenhuma hora vocês puderam velar comigo? Então, a gente vê ali na Bíblia o momento mínimo da oração, 1 hora. Então, vamos supor, se eu sou um pregador, eu como pastor da igreja, é uma responsabilidade grande, o senhor tem uma responsabilidade grande, cada um tem uma responsabilidade grande, itinerante, tem responsabilidade grande. Então, o que acontece? Esses homens, eles têm que dedicar de 1 hora para frente de oração, sem contar com horas de estudo na Bíblia. Então, eu não acredito uma pessoa inflamada pela palavra, uma pessoa inflamada pela influência do Espírito Santo, ele ter esse pensamento relacionado a esse mercado que está entrando em nosso meio. Isso não entra na minha cabeça. Pastor, eu vou revelar aqui nessa live como que os cantores buscam estourar.
Tá? Como que hoje, no mercado fonográfico brasileiro, como que os cantores eles lutam para estourar na mídia? Eles criam um clipe, então eles vão lá, produzem um clipe, colocam uma música lá nova, um louvor lá novo, fazem aquele clipe e eles postam no YouTube. E eles vão divulgando, compartilhando e até pagando para o público distribuir essa função. E quando eles vão história no Brasil, eles ficam extremamente conhecidos, todo mundo canta, os ministérios de louvor das igrejas colocam para a igreja cantar, como louvor congregacional, e aí eles começam a receberem convites para ministrar nas igrejas, e é nesse convite que eles cobram o cachê. Eles cobram para poder cantar. Esse é o mercado fonográfico hoje no Brasil. É assim que Então, aí, se a gente analisar, até o momento onde ele se interessou para fazer a divulgação, aí a gente observa que não tem um certo problema aí. Agora, o problema maior é quando ele não aguenta, quando a fama chega. Entendeu? Ele não aguenta. Então a usura vem e diz assim, ó, começa agora, dá o teu valor, dá o teu preço. Entendeu? Porque assim, hoje muitas pessoas, eu acho que são todas pessoas, elas almejam o sucesso, né? Elas almejam o sucesso, e o sucesso também, ele faz parte na vida de homens e mulheres de Deus. O sucesso ele faz parte, porque cada um realmente quer crescer, que seja na área ministerial, que seja, se ele é voltado para o ensino, que seja na área de ensino. Então, qualquer área, ele almeja esse sucesso. Mas, esse sucesso, quando chega na vida dele, ele tem que ser partilhado com outro ser, entendeu? Porque o maior investimento do ser humano, enquanto ele está na Terra, é em vidas. É em vidas. Agora, ele tem que entender que o tempo dele, ali naquela igreja, não pode gerar um valor. Mas, quem convidou, quem chamou, tem que abençoá-lo. E ele tem que sair bem abençoado. Pastor, parece que não, mas tem 30 segundos para a gente terminar a live. Vai dar 1 hora e a live vai cair. Queria que ele... Não aguento. Pastor, eu não acredito. Aí o senhor falou isso agora, eu não entendi. Teve um cidadão aí que ele fez 12 horas de live. Eu não entendi aquilo. Será que ele tinha muitos celulares ligados? Ó, 5, 4, 3, vamos ver. Vai cair, eu acho. Vai cair, né? Não, virou 1 hora. Virou. Teve um cidadão aí que ele fez 12 horas de live no Instagram. Foi o Pablo Massal. A última live que eu fiz foi semana passada, terça-feira passada. Quando deu 51, quando deu 1 hora, caiu a live. Caiu. Agora vou fazer uma pergunta. Já que tem duas pessoas, o pessoal não tem muito interesse muitas das vezes, já que tem duas pessoas, faz a pergunta aí relacionada a alguma dúvida que vocês têm. Se eu não tiver condições de responder, o professor, o pastor Paulo Damasceno responderá. Faz alguma pergunta aí, por gentileza. Vamos ver se o pessoal... Joga bom. Mas, pastor, eu tinha até separado um texto aqui, e depois eu fui ficar do horário. Já que virou para toda 1 hora, aqui em 1 Coríntios 3, verso 10, Paulo fala assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Tá? Mas veja, cada um como edifica sobre ele. Então, Paulo está falando da igreja de Cristo.
Cristo, ele põe o fundamento e outro edifica o fundamento. Versículo 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, o fundamento é Cristo. Mas ele está falando agora do que você vai fazer em cima do fundamento. Certo? Da doutrina. O teu trabalho em cima da obra de Deus. Versículo 12. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia, com D maiúsculo, o dia a declarará. Porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então, o que Paulo está falando é que quando chegar no dia da prestação de contas, é que Deus vai revelar o que cada um construiu no Evangelho. E aí ele está falando, ele está usando figuras aqui de materiais, de madeira, feno, palha, pedras preciosas, prata ou ouro, para falar sobre a solidez disso que foi construído, desse trabalho que foi feito. Ele fala assim: se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Agora, a pergunta é, o que é que vai determinar se o que eu construí no Evangelho, o que eu edifiquei sobre o fundamento, é de ouro, prata ou pedras preciosas, que é aquilo que permanece, ou se é de feno, madeira ou palha, que é aquilo que se queima com fogo? A resposta ele dá no capítulo 4, versículo 5, dizendo assim: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz a todas as coisas ocultas nas trevas, e manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá de Deus o louvor. Então, o que Paulo está dizendo é que Parece que entrou aí o doutor Elias Fernandes. Se me faz memória, parece que esse doutor Elias Fernandes, ele já foi meu professor lá no setor 14, no Jardim Ângela, Assembleia de Deus do Belenzinho. É o senhor mesmo, doutor? Se for aí, bom sim, por favor. Estou vendo aqui, Elias Fernandes. O senhor conhece ele, pastor Paulo? Não conheço não. Não conheço não, mas fiquei com mais medo agora. Inclusive, então, esse assunto aí que o senhor comentou agora, ele deu uma aula sobre isso lá no setor 14, dava aula lá de padronização da Escola Bíblica Dominical, e nesse dia eu participei. Pode continuar aí para depois eu falar. Tá, então só para concluir, o que Paulo está dizendo, né, que no dia da prestação de conta, no dia do tribunal de Cristo, não vai apenas contar o que eu fiz na obra, não vai apenas contar para receber galardão o trabalho que eu realizei, mas ele fala que o que vai contar é a motivação que eu tinha no coração quando eu estava fazendo aquilo. Se era uma motivação errada, se era uma motivação egoísta, se era uma motivação mesquinha, onde eu queria apenas ganhar, ou se de fato eu estava fazendo aquilo pelo reino, se de fato eu estava fazendo aquilo para Deus, e não para os homens. Mas pode falar. Esse assunto que o senhor entrou aí, ele é muito importante,
Porque eu já escutei muitas pessoas falar assim, dizer assim, olha, você vai prestar conta de tudo que você fez aqui nessa terra, você vai prestar conta diante de Deus. Então, veja bem, para mim, existe dois tribunais, que é o Bema, o Tribunal de Cristo, e o Grande Trono Branco, certo? Então, quem comparecer no Grande Trono Branco, ali é sentença e lago de fogo. Sim. Agora, quem comparecer no Tribunal de Cristo, as suas obras serão avaliadas, serão julgadas. Então, o senhor citou aí, feno, palha e madeira. Então, essas obras, elas são qualificadas na vida daquelas pessoas que fizeram a obra de forma relaxadamente, que fizeram a obra nesse ponto que a gente está comentando, né? E isso daí não vai interferir na salvação dele. Não vai interferir na salvação dele. Mas o apóstolo Paulo diz que ele receberá a salvação pelo triz, né? Receberá a salvação pelo triz. É por isso que é muito preocupante. Por isso eu fiz aquela pergunta para o senhor acerca do julgamento da pessoa, e também perguntei ao senhor sobre aquele grupo de pessoas, porque o senhor vê como a Bíblia ela é ampla, né? Ali em Mateus 7:20 mostra aquele grupo de pessoas que estão falando, Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós fizemos muita maravilha, né? E aquelas pessoas ali eram pessoas que realmente serviam ao Senhor, né? Eram pessoas que serviam ao Senhor. Mas já no Bema, no Tribunal de Cristo, Paulo vai falar que essas obras que foram madeira, feno e palha, foram pessoas que fizeram a obra relaxadamente, né? Mas, queira ou não, elas contribuíram. Sim. Lembra daquele moço que estava expulsando lá o demônio, e os discípulos disseram assim, Senhor, olha, estão ali expulsando o demônio, Senhor. O Senhor quer que a gente impeça? Aí Jesus disse assim, não, porque quem não é contra nós, é por nós. E quem não ajunta, espalha. Não é assim que está escrito? Se me for a memória, é assim. Está escrito. Sim. Então assim, hoje a grande problemática está nos cabeças, principalmente esses que têm, que pastoreia igreja de estruturas elevadas, saber quem está levando para a sua igreja, né? Saber quem está levando para a sua igreja. Porque existe um conceito errôneo no meio pentecostal acerca do avivamento. Existem pessoas que pensam, por a pessoa ela ter uma boa oratória, ela saber dominar o público, mexer com a emoção da pessoa. E existem muitos neófitos que pensam que aquilo dali é avivamento. É por isso que quando você vê, rapaz, foi um evento lá, você viu, 100 almas se converteu. Você vê, não permanece aquelas almas. Não permanece, porque não houve salvação, não houve uma verdadeira confissão. Foi uma emoção. O cidadão lá contribuiu porque teve pessoas lá que receberam, guardaram no coração e começaram a fazer coisas diferentes, né? Praticar coisas boas. Porque o reverendo Napoleão Falcão, ele falou algo muito importante um dia. Ele disse assim, olha, se você pega um cano, ele está enferrujado, esses canos de ferro, ele está enferrujado. Mas se você coloca água, né, faz uma encanação com ele e liga lá o registro e a água passa pelo cano, a água lá vai sair do jeito. Por quê? Porque é água, mas o cano está enferrujado.
Ele disse igual a palavra. O camarada está todo arrebentado, tem vez, mas a palavra, ela vem sobre ele e vai para as pessoas. Então, voltando aqui o assunto aqui que eu estava falando, para não esquecer, então o que acontece? Existe um conceito errôneo hoje acerca do avivamento. Então a pessoa pega, não, fulano de tal tem um nome, né? Fulano de tal tem um nome aí. Eu já vi pessoa que pagou R$4.000 por noite, a pessoa pregar 2 noites, R$4.000, 8.000. Não, fulano de tal tem um nome, então vamos trazer ele. Aí tá aí aquele alvoroço na igreja, aquela coisa toda. Você viu, rapaz, o que aconteceu? E a igreja, que está sobre o pastoreio do pastor local, muitos membros ali pensou que houve um avivamento. Mas na realidade o avivamento não está ligado a isso. O avivamento ele é fundamentado em 3 pilares: arrependimento, palavra e oração. Se não tiver, pastor, se não tiver esses elementos, não é avivamento. Se não aconteceu isso, se não existiu desejo para orar, para ler a palavra, para se arrepender dos seus pecados, então não houve um avivamento. Entendeu? A pessoa, não, 100 almas se converteu, 150 almas se converteu. Aí depois, no andamento do culto, ninguém aparece. Vai lá na casa dele lá, não sei, naquele dia lá foi assim, algo que aconteceu, não sei o que, aquela coisa toda. Essas obras aí, elas são constituídas como palha, feno e madeira. Nesse caso da pessoa, se ela ainda tiver certa com Deus, certo? Porque o que vai fazer a pessoa perder a salvação é o pecado, né? É se rebeliar contra Deus. Se rebeliar contra Deus. Mas ele fez a obra aí, e Paulo disse que a obra dele foi constituída como madeira, feno e palha. Não houve avivamento? Não houve. Ele pregou a palavra? Pregou. Mas agregou para a vida de alguém. Né? É por esse caminho que eu entendo. Exatamente. Naquele texto de Mateus 7:22 a 24, quando Jesus cita, né, aquelas pessoas, naquele dia muitos me dirão: Senhor, Senhor, no teu nome profetizamos, expulsamos demônios, operamos maravilhas. Aí ele fala assim: e eu lhes direi abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, naquele caso, fala de pessoas que estão na igreja, inclusive líderes, né, porque eram pessoas que profetizavam, expulsavam demônios e operavam maravilhas. Então não era qualquer membro, eram líderes, mas que estavam na prática do pecado, que viviam na prática do pecado. Então, para esses, Jesus vai falar: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. No caso aqui do texto de Paulo, né, quando ele fala sobre aquele que edifica sobre o fundamento, ele está falando justamente sobre esses que estão trabalhando no reino, na igreja, estão edificando sobre o reino, mas estão com as motivações erradas. Então, naquele dia, né, no exemplo que o pastor citou, ele vai falar assim: não, mas naquele dia 100 pessoas te aceitaram. Mas Jesus vai falar assim: ok, eles aceitaram, eles ouviram a minha palavra e me aceitaram. Mas você tinha ido lá por causa do dinheiro que você ia receber. Você foi lá por causa do cachê que você ia receber. Você não foi lá por causa daquelas almas. Você foi lá por causa de interesses financeiros. Muito bem colocado. Muito bem colocado. Eu queria te agradecer. A gente está aqui há 1h daqui a 1h15, ó, rompemos a barreira do Instagram, olha só. Rompemos a barreira do Instagram. Eu que agradeço, muito obrigado. E assim, a gente aprende cada vez mais, né? Eu tenho acompanhado aí agora esse seu desafio, né? Vi lá aquelas gravações lá, achei legal o senhor ter a humildade para pôr os erros de gravações, isso é bom. E eu quero desejar sucesso para o senhor, que Deus continue usando de uma forma poderosa, abençoando vidas cada vez mais, com o Instituto Ruach, abençoando vidas com conhecimento, e cada vez mais vidas serem impactadas em nome de Jesus.
Pastor, obrigado. A gente tem uma amizade recente, mas Amém. parece que eu lhe conheço há muitos anos e eu espero de coração poder um dia lhe dar um abraço pessoalmente. Em nome Apesar de de nós estarmos Jesus. a alguns milhares de quilômetros de distância, mas eu creio que Deus vai preparar isso. Preparar a E tamo situação. junto. O que o senhor precisar, conta comigo. Tamo junto. Amém, meu irmão. Deus abençoe. Deus abençoe. Forte abraço. Outro. Bom, é isso. Agora é só encerrar a live. Deixa eu ver onde que encerra.